quando tudo parece estar desabando, a mente humana entra em um estado que a psicologia chama de dissonância cognitiva. Um conflito entre o que esperávamos da vida e o que ela realmente nos entrega. Nesse instante, algo dentro de você começa a gritar. É o seu ego tentando entender por que o mundo não correspondeu às suas projeções. Mas talvez o que esteja acontecendo não seja um castigo, e sim uma convocação. Você já reparou como os momentos mais dolorosos da sua vida sempre parecem carregar algo que te muda por dentro? Jung dizia que aquilo que mais te fere é o mesmo que tenta te ensinar. E os estoicos chamavam isso de amor fati, o amor pelo destino. Não um amor romântico, mas uma aceitação profunda e irracional de que o que acontece deveria acontecer. E enquanto você sofre, há uma força silenciosa reorganizando sua vida. E é por isso que tudo parece estar ruindo. Não é o fim, é o processo. O mesmo processo que destrói o casulo para libertar a borboleta. A ciência moderna confirma isso. Durante fases de alto estresse e perda, o cérebro libera níveis elevados de cortisol e adrenalina, o que nos força a sair do modo automático. É uma resposta de sobrevivência. O colapso interno te arranca da zona de conforto. E é nesse abismo emocional que nascem os verdadeiros despertares espirituais. O caos é o chamado da consciência. E, ironicamente, é no caos que você começa a ver com clareza. Jung acreditava que a alma humana não busca conforto, mas integração. E integrar significa permitir que tudo o que você rejeitou, sua raiva, sua tristeza, suas frustrações, finalmente tenha voz. Porque é isso que te torna inteiro. Você não está quebrando, você está sendo forjado. Os estoicos diriam: seja uma rocha no meio da tempestade. O vento não destrói o que é firme por dentro. Mas nós, humanos modernos, fomos treinados para fugir da dor. Corremos para distrações, vícios, promessas vazias, e quanto mais fugimos, mais a vida nos persegue com lições repetidas. Sabe aquele padrão que se repete? Aquela pessoa que te decepciona do mesmo jeito, a mesma solidão que retorna, a mesma angústia quando tudo dá errado? Isso não é azar. É a vida te dizendo: você ainda não entendeu o que precisa entender. Carl Jung chamava isso de compulsão pela repetição. Um mecanismo inconsciente que nos faça recriar as mesmas feridas até que aprendamos com elas. Ou seja, o universo não é cruel, ele é didático. E enquanto você continuar lutando contra o que está acontecendo, o sofrimento só vai crescer. Mas o instante em que você aceita, de verdade, o que está acontecendo, algo muda. O peso diminui, o medo perde o controle e pela primeira vez você sente um estranho tipo de paz, mesmo sem entender tudo. Essa é a base da filosofia estoica e da psicologia profunda de Jung. Não resistir ao inevitável, mas compreendê-lo. Porque quando você compreende, você transforma. Quando você entende a dor, ela deixa de ser inimiga e se torna mestra. E é nesse ponto, no silêncio após o desabamento, que a sua nova vida começa. Não quando o mundo te abraça, mas quando você finalmente se acolhe. Se você está passando por um momento difícil agora, lembre-se, a destruição que você sente hoje pode ser exatamente o que está libertando a sua alma das prisões que você mesmo criou. O caos não veio te punir, veio te preparar. E é aí que mora o segredo que os estoicos e Jung tentavam te mostrar há séculos. Nada que acontece fora é mais forte do que está nascendo dentro. Existe um momento em que a dor se torna tão intensa que você começa a se perguntar: por que comigo? Mas na verdade a pergunta deveria ser outra: o que a vida está tentando me mostrar através disso?
Carl Jung dizia que não nos tornamos iluminados imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. Em outras palavras, o sofrimento não vem para destruir você. Ele vem para revelar o que estava escondido dentro. A mente humana é uma engenheira do controle. Ela quer prever, calcular, dominar. Mas há um limite em que a vida, com sua brutal sabedoria, te obriga a soltar as rédeas. E quando você solta, descobre que o verdadeiro controle nunca foi externo. Ele sempre esteve em como você reage. Os estoicos chamavam isso de dicotomia do controle. Há coisas que você pode controlar e há coisas que estão totalmente fora das suas mãos. A sabedoria começa quando você para de desperdiçar energia tentando dominar o indominável. Pense nisso. Quantas vezes você sofreu por tentar mudar alguém que não quer mudar? Quantas noites perdeu tentando entender o porquê das coisas? Quantas batalhas travou tentando fazer o mundo se encaixar na sua ideia de como ele deveria ser? E quantas vezes tudo isso te deixou mais cansado, mais vazio e mais distante de quem você realmente é? A psicologia moderna explica isso com base na teoria do apego e da resistência emocional. Quanto mais você tenta controlar o incontrolável, mais o cérebro entra em estado de alerta, produzindo dopamina e cortisol de forma desregulada. O resultado? Ansiedade, insônia, desesperança. E é nesse ponto que você precisa parar, respirar e entender. Você não tem que vencer o caos, você tem que atravessá-lo. Os estoicos diziam, o obstáculo é o caminho. E Jung completaria, o que você resiste, persiste. O que você aceita, se transforma. Essas duas frases, unidas, contêm uma verdade que pode mudar tudo. A dor que você está tentando evitar é a chave para a sua libertação. Porque por trás da perda há uma lição. Por trás da solidão há um reencontro. E por trás do silêncio de Deus há um chamado para você finalmente ouvir a própria alma. O sofrimento psicológico, segundo pesquisas da neurociência comportamental, é uma resposta do cérebro tentando reorganizar um sentido. Quando perdemos algo ou alguém, quando algo dá errado, o cérebro entra em fase de integração. Ele tenta dar significado ao que não faz sentido. É por isso que sentimos o que sentimos. E é por isso que a dor é necessária. Sem ela, não há clareza. Sem perda, não há reconstrução. Sem o colapso, não há consciência. Mas o problema é que fomos condicionados a acreditar que o sofrimento é um erro, que, se estamos tristes, é porque algo está errado conosco. Mas não. O sofrimento é o grito da alma pedindo por atenção. É o lembrete de que algo dentro de você precisa ser olhado, acolhido, compreendido e não ignorado. Jung chamava isso de encontro com a sombra. É quando a vida tira as máscaras que você usou por anos e te obriga a encarar a parte de você que foi reprimida, os medos, a raiva, a culpa, as frustrações. E se você tiver coragem de olhar para isso sem fugir, o que antes era ferida se transforma em sabedoria. Mas aqui está o ponto crucial. A maioria das pessoas para no meio do processo. Elas sentem a dor, mas não atravessam. Fogem, se distraem, culpam o mundo. E é por isso que continuam presas nos mesmos ciclos. Você não pode curar o que finge que não existe. E é por isso que o colapso, aquele momento em que tudo desaba, é o início de algo maior. É a alma exigindo autenticidade. É a vida te pedindo para ser real. Os estoicos entendiam isso como o poder da serenidade diante da tempestade. Não é sobre eliminar o sofrimento, mas sobre não ser dominado por ele. Eles acreditavam que o homem forte é aquele que permanece em pé, mesmo que o mundo empurre-o de chão. E talvez seja exatamente isso que o universo está fazendo com você agora, te empurrando para dentro, para que você pare de buscar fora o que sempre esteve dentro. Você precisa entender profundamente que a dor não é um inimigo, ela é o portal. E só quem passa por esse portal desperta para a verdade. Carl Jung dizia, a vida realmente começa quando você se depara com algo que não pode mais evitar. E é aqui que começa o despertar da consciência, quando você aceita o inevitável com humildade e coragem. Porque é nesse momento que o universo muda sua vibração. É quando você para de correr e o universo começa a correr até você. Quando tudo desaba, o primeiro instinto é lutar contra.
Tentar segurar o que está caindo, como se o mundo estivesse te arrancando algo que você ainda precisa. Mas há um momento, e você talvez já tenha sentido isso, em que o cansaço de lutar se transforma em silêncio. Um silêncio tão profundo que parece te engolir por dentro. É aí que começa o verdadeiro milagre. Porque no silêncio, você para de tentar controlar e começa a ouvir. Jung dizia que aquilo a que você resiste te domina, aquilo que você aceita te transforma. E esse é o ponto em que o sofrimento muda de cor. A dor que antes te quebrava começa a lapidar. Ela não desaparece, ela te molda. A neurociência chama isso de neuroplasticidade emocional, a capacidade do cérebro de reorganizar conexões internas diante de traumas. É quando o colapso se transforma em expansão. A vida não está tentando te destruir, ela está te reprogramando. Mas essa reprogramação exige que você se entregue, não à fraqueza, mas à verdade. E a verdade é que tudo o que você perdeu, tudo o que desmoronou, estava apenas abrindo espaço para algo novo nascer. Os estoicos sabiam disso há milhares de anos. Eles diziam: não deseje que as coisas aconteçam como você quer, deseje que elas aconteçam como devem acontecer, e sua vida será tranquila. Essa é a essência da serenidade, e é também o ponto onde a dor se converte em sabedoria. Quando você aceita o que não pode mudar, algo dentro de você muda sozinho. É como se uma força invisível, que sempre esteve lá, começasse a agir em silêncio. Você começa a sentir que o que antes parecia o fim era apenas o recomeço. É nesse estado que o homem descobre a fé. Não a fé que espera milagres externos, mas a fé que nasce da consciência de que tudo tem um propósito, mesmo o caos. O universo não age por acaso. E Jung, como psicólogo e estudioso do inconsciente, entendeu isso melhor do que ninguém. Ele acreditava na sincronicidade, a ideia de que nada é coincidência, que existem conexões invisíveis entre o que você sente e o que acontece ao seu redor. Quando você está em harmonia com seu próprio centro, o mundo ao redor parece se reorganizar. O que é seu, te encontra. O que não é, se afasta naturalmente. Mas perceba, para que isso aconteça, você primeiro precisa parar de correr atrás. Porque enquanto você insiste em perseguir aquilo que não é para você, o universo não consegue te entregar o que realmente é. É como tentar ouvir uma música nova enquanto o som do passado ainda está muito alto. Então, o silêncio não é o vazio. O silêncio é o espaço onde um novo começa a nascer. A mente moderna, no entanto, detesta o silêncio. Ela busca estímulo, validação, ruído. Mas a alma anseia por quietude. Ela quer respirar, quer sentir, quer compreender. E é justamente por isso que, quando tudo desaba, o universo te empurra para o silêncio, para que você finalmente possa se ouvir. Jung dizia que dentro de cada ser humano há um self, o centro da psique, o ponto de equilíbrio entre o consciente e o inconsciente. E é nesse centro que mora a sua verdadeira força. O problema é que passamos a vida fugindo desse ponto. Nos distraímos com metas, pessoas, opiniões, comparações, até que um dia algo quebra. E no meio dos escombros, o que sobra é apenas você, nu, vulnerável, verdadeiro. E é nesse instante, quando tudo o que é falso se dissolve, que você se reencontra com o que é real, com o que você sempre foi. Os estoicos chamavam esse momento de apatheia, não no sentido de apatia, mas de paz diante daquilo que não depende de você. E isso é libertador, porque quando você para de exigir que a vida seja fácil, ela começa a ser leve. Quando você deixa de lutar contra o que é, o sofrimento se transforma em compreensão. Você percebe que as pessoas que te decepcionaram te ensinaram limites, que as perdas te ensinaram valor e que o silêncio te ensinou força. O sofrimento, então, deixa de ser um castigo e passa a ser um professor, um mestre silencioso que fala com você em momentos de solidão e te molda em silêncio, sem pressa, mas com precisão. E quando esse processo começa, algo extraordinário acontece. Você não precisa mais correr atrás da paz, porque a paz se torna o seu estado natural.
Você não precisa mais buscar aprovação, porque a sua alma finalmente aprendeu a se bastar. A ciência chama isso de autorregulação emocional, a filosofia de serenidade, mas Jung chamaria de integração da alma. E é por isso que, quando tudo desaba, você não deve se desesperar, porque talvez o desabamento seja o plano mais inteligente que o universo já fez por você. O colapso é a linguagem do divino dizendo: pare de viver para fora, agora é hora de nascer de novo por dentro. Há um instante em que o sofrimento se esgota. Ele não desaparece de repente, apenas perde o poder que tinha sobre você. É quando você deixa de perguntar por que comigo e começa a perguntar para quê. E essa simples mudança de uma letra muda absolutamente tudo. Porque o sofrimento não veio te punir, ele veio te preparar. Ele veio te ensinar o que o conforto nunca poderia. Ele veio arrancar de você as ilusões que te mantinham adormecido. E é nesse ponto que a alma desperta. Os estoicos chamavam isso de amor fati, o amor pelo destino. Amar não só o que é bom, mas também o que dói. Porque tudo faz parte do mesmo tecido invisível que te conduz à sua verdadeira forma. Jung dizia que quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. E quando o olhar finalmente se volta para dentro, algo se ilumina. Você começa a enxergar a ordem secreta por trás do caos. Percebe que o que parecia injusto era na verdade necessário, que o que parecia o fim era na verdade o início daquilo que sempre te esperava. Você entende por fim que nada que é seu precisa ser forçado. O que é verdadeiro flui, o que é falso se despedaça. E este é o processo da alma. Primeiro ela é ferida, depois ela é moldada, e só então ela é liberta. Os antigos mestres sabiam disso. Eles diziam: o fogo queima, mas também purifica. E o que arde em você agora não é castigo, é lapidação. Você está sendo forjado pela própria vida. O mundo moderno confunde força com invulnerabilidade. Mas a verdadeira força nasce da vulnerabilidade aceita, porque só quem teve coragem de desmoronar conhece o valor de se reconstruir. Quando você acolhe o próprio caos, você se torna indestrutível. Nada mais pode te ferir, porque você já fez as pazes com a dor. E é aí que a vida muda. O mesmo mundo que antes parecia pesado começa a responder de forma diferente. As coisas acontecem no tempo certo. Pessoas novas aparecem. O que você perdeu é substituído por algo mais autêntico. E o que você buscava lá fora, você finalmente encontra dentro de si. Jung chamava isso de individuação, o processo de se tornar quem você realmente é. É o momento em que o homem deixa de ser refém das máscaras, dos papéis, das expectativas e passa a viver em verdade. A sombra não desaparece, mas se torna aliada. O medo não some, mas se transforma em guia. E a dor deixa de ser inimiga para se tornar a trilha secreta até o centro da alma. Quando tudo desaba, é o self, o seu núcleo mais puro que vem à tona. E o que antes era ruína se torna fundação. Porque você descobre que a alma não morre quando é ferida. Ela renasce mais sábia, mais inteira, mais silenciosa. Os estoicos diziam que o homem que venceu a si mesmo é mais poderoso do que aquele que conquistou um império. E é verdade, porque nada é mais grandioso do que dominar o próprio caos. Nada é mais raro do que ser calmo num mundo que grita. Nada é mais revolucionário do que manter a alma em paz quando tudo desmorona. E aqui está o segredo que poucos compreendem. A vida vai continuar testando você até que você aprenda a permanecer em silêncio diante do ruído. Até que você aprenda a não reagir, mas compreender. Até que você perceba que cada perda era apenas um lembrete de que nada fora de você jamais poderia te completar. Quando o homem desperta, o mundo desperta com ele. As circunstâncias mudam, os caminhos se alinham e a realidade começa a refletir o que você se tornou. Não porque algo mágico aconteceu, mas porque você, enfim, se tornou o que o universo esperava que fosse. A dor não é o fim da estrada, é o portal. E do outro lado desse portal está o homem que você nasceu para ser.
mais calmo, mais profundo, mais consciente. Não se esqueça disso. Quando tudo desabar, é o universo reorganizando o tabuleiro. Quando tudo se desfizer, é a vida te libertando daquilo que te prendia. E quando você não tiver mais nada, é aí que você finalmente tem tudo. Porque a alma, quando despida de tudo o que é falso, encontra a única coisa que sempre buscou: paz. E se essas palavras chegaram até você hoje, não é por acaso. Elas vieram como um lembrete, um sussurro do invisível dizendo: continue. Está doendo porque está nascendo. E quando o ruído do mundo tentar te derrubar de novo, lembre-se, os estoicos suportavam tudo não porque eram frios, mas porque entenderam o que você está entendendo agora, que o verdadeiro poder não está em controlar o que acontece, mas em permanecer em paz, aconteça o que acontecer. E se dentro de você há algo que está pronto para renascer, então talvez este seja o seu sinal. Respire, silencie, observe. Tudo o que você perdeu está apenas mudando de forma.